0-0, o primeiro tempo do clássico Corinthians e Palmeiras, o primeiro clássico de 2017, o primeiro clássico no ano do centenário. Olha lá os escudozinhos, os escudos dos dois times. Você jogou muito Corinthians e Palmeiras, cara? Joguei bastante, Uns desde dois, garotinho, desde garotinho. Eu tenho, assim, venho de família corintiana e vi outros clássicos Corinthians e Palmeiras quando eu era garoto, assim, de arrepiar. Você que não jogou nenhum clássico Corinthians e Palmeiras, você via o jogo também com um clima diferente. Ah, é diferente para quem está envolvido e para quem ama o futebol só. E o ritmo do jogo foi um ritmo mesmo daquela rivalidade, daquela vontade do jogo. Eu nunca acredito muito na história assim, quem tá pior pode chegar num clássico e ser melhor. Isso aí acontece. Mas o Corinthians começou com 1 minuto metendo essa bola, raspando o travessão com o Gabriel. Aí acho que vocês mataram. O Corinthians, além da pilha de todos os jogadores, o Corinthians resolveu trazer o jogo mais pro atual momento dele. Exatamente. Ele trouxe o jogo para uma guerra, teve essas disputas, isso aí foi a falha do Fagner. Foi lá pro meio e sobrou o Keno. Trouxe o jogo para mais disputa, para mais guerra, né? Para mais contato físico e menos técnica, menos jogadas mais claras, que é o forte do Palmeiras. Todo mundo diz, né, tem uma frase manchada no futebol, construir é mais difícil do que destruir. São essas frases que... e aí o Palmeiras não conseguiu construir. Faltou um pouco de dinamismo ali na criação de jogada. Acho até que ele vai pensar 2 vezes. O Rafael Veiga tem cartão, pode vir o Guerra no lugar dele por conta de toda essa confusão do primeiro tempo. Mas mais do que tudo, o Palmeiras tem que girar essa bola com um pouco mais de velocidade. Quando você tem um time tecnicamente inferior, como é o caso do Corinthians, e você tem que compensar essa ausência em vontade, em disposição. Por isso que o Corinthians foi superior. Ele tá quietinho ali na ponta esquerda. Mas, é todo seu agora. Agora é com você, Paulo César. Sim, então. É o tipo do erro. Acontece muito, Paulo, de você não conseguir identificar o jogador que faz a falta, ou de pelo menos ficar... Porque a jogada é clara. O Maicon puxa, e eu até na narração falei que o Keno demorou para fazer a jogada. E acho que o Keno demorou mesmo, não foi nem por causa da falta. Ele já tinha que ter metido a bola no Dudu. Aí o Maicon puxa, e quem dá o carrinho é o Pablo. O Gabriel tá aqui, ó, aparecendo aqui agora. Aí perceba que o Maicon vem embora, quando ele olha, tá o Gabriel em frente à jogada. Mas acontece muito de você ter dúvida de quem é o cara mas que faz a falta. Acontece quando você está distante da jogada. O que chama a atenção ali é o posicionamento do Thiago. E nós mostramos, ele estava muito próximo. Ele tem essa característica de não apitar falta. Deixa seguir, deixa seguir, deixa seguir. E quando a vantagem não se concretiza, ele apita. Então ele vem ali querendo dar sequência no jogo, mas ele está com a cabeça baixa. Quando ele levanta, ele nem percebeu quem fez a falta. Um erro muito grave, pode acontecer. Agora, ele tem 2 assistentes, ele tem o 4º árbitro. Alguém deveria ter passado essa informação para ele poder corrigir. Pois é. E o Corinthians fica com a menos. O Gabriel foi expulso, já tinha amarelo, levou o 2º amarelo e o vermelho. E daqui a pouco tem mais desta rica história de Corinthians e Palmeiras, futebol na Globo. Aqui é emoção. Eu adoro futebol. Eu sou apaixonado pelo meu time. Eu sou Palmeiras. Eu sou corintiano. Se você não é, eu respeito a sua paixão. Respeite a minha também. Futebol 2017. Dentro do campo, emoção. Fora dele, respeito. Essa é a ideia dessa campanha. Era o Marco Rica e o Ailton Graça, né, que estavam falando com as camisas dos times. Essa é a ideia. Vamos torcer, respeitar. Porque se todo mundo torcesse para um time só, aí não tinha graça. Corinthians e Palmeiras, 100 anos, em maio de 1917, primeiro ano. Campeonato Paulista foram 6 decisões, 3 vitórias para cada lado. Tiveram decisões de campeonatos nacionais também. E a gente vai passar um pouquinho por essa história. Olha aí, ó, vamos começar com o jogo em 1954. Esse foi o jogo do centenário, né? Quando o Corinthians ganhou o campeonato e depois ficou sem vencer até 77. Luizinho e Ney fizeram os gols da vitória. Que belas imagens. O Luizinho e Ney fizeram os gols do jogo, 1-1, e o Corinthians foi campeão com esse empate lá em 1954. Aí em 93 o Palmeiras goleou. O Palmeiras estava, depois o Corinthians ficou até 77 sem ser campeão, e o Palmeiras tinha ficado de 76, né, até 93 sem ganhar um campeonato paulista. E ganhou o campeonato
com esses 4-0, Evair, era um super time, o time do Palmeiras foi campeão e fez desses jogadores do Palmeiras grandes ídolos, né, da história do time do Palmeiras. E nessa linha, logo no ano seguinte, os dois chegaram a uma decisão de campeonato brasileiro. 1-1, o jogo de 94, o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras tinha vencido o primeiro jogo, né? E depois o Corinthians, o Palmeiras fez 3-1 no primeiro jogo e no jogo de volta no Pacaembu, o Maxas fez o gol, o Rivaldo faz agora e o Palmeiras comemorou o bicampeonato, na ocasião o bicampeonato. O Palmeiras, numa fase espetacular, foi bicampeão em 93 e em 94. Em 2011, isso aí foi uma homenagem ao Sócrates, estava fazendo data da morte do Sócrates. O Sócrates morreu nesse dia, né? No dia do jogo, no dia de Palmeiras e Corinthians de manhã, o Sócrates morreu e aí na partida eles fizeram o símbolo, o gesto que o Sócrates fazia quando ele comemorava gol, e na partida 0-0 e o Palmeiras e o Corinthians foi campeão brasileiro, o primeiro título com o Tite em 2011, campeão o time do Corinthians. Agora, presta atenção nessa história aqui, ó. Isso aqui é decisão também, mas essa já não foi tão em paz. Edilson provocou. Os jogadores do Palmeiras aceitaram a provocação e partiram para a briga. Não podia ter feito isso, o Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi para cima. O árbitro Paulo César Oliveira encerrou um jogo de risco, alegando tumulto generalizado. O relatório vai ser feito, vai ser entregue, aí com relação à punição ou não punição, já não é o papel do árbitro dar alguma declaração. A cena foi surrealista. Os dois times, depois da guerra, comemorando. O Palmeiras campeão da Libertadores, o Corinthians campeão paulista. O Palmeiras tinha sido campeão da Libertadores dias antes, o Corinthians foi campeão paulista no jogo das embaixadinhas da briga. Você conhece aquele juiz lá? Conheço, como eu disse no começo aqui. Quer dizer que você já teve Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians não é fácil, né? Essa final em 99 terminou com esse tumulto generalizado. Você expulsou todo mundo, você lembra? Relatei em súmula todos os envolvidos e o tribunal acabou considerando o resultado ali de 2-2. Agora imagina a reação, né, Paulo? A hora que o cara começa a correr, o Paulo Nunes correndo atrás do Edilson, dá uma pancada, o outro reage. Aí você faz o quê? Faz, pô, acabou. Eu achei que ia parar por ali, né? Ia chegar a turma do deixa disso, mas pelo contrário. A turma aumentou isso? Aumentou. Foi um tumulto generalizado. Agora, o pique que você deu para sair do campo foi ligeiro. Estava com os assistentes, Walter Reis e o Feitosa, Rubens Feitosa, que me auxiliaram. Para mais guerra, né? Para mais contato físico e menos técnica, menos jogadas mais claras, que é o forte do Palmeiras. Todo mundo diz, né? Tem uma frase manchada no futebol: construir é mais difícil do que destruir. São essas frases que... e aí o Palmeiras não conseguiu construir. Faltou um pouco de dinamismo ali na criação de jogada. Acho até que ele vai pensar duas vezes. O Rafael Veiga tem cartão, pode vir o Guerra no lugar dele por conta de toda essa confusão do primeiro tempo, mas mais do que tudo, o Palmeiras tem que girar essa bola com um pouco mais de velocidade. Quando você tem um time tecnicamente inferior, como é o caso do Corinthians, e você tem que compensar essa ausência em vontade, em disposição. Por isso que o Corinthians foi superior. Ele tá quietinho ali na ponta esquerda. Mas, todo seu. Agora é com você, Paulo César. Sim, então. É o tipo do erro. Acontece muito, Paulo, de você não conseguir identificar o jogador que faz a falta, ou de pelo menos ficar em dúvida, porque a jogada é clara. O Maicon puxa, e eu até na narração falei que o Keno demorou para fazer a jogada. E acho que o Keno demorou mesmo, não foi nem por causa da falta, ele já tinha que ter metido a bola no Dudu. Aí o Maicon puxa, e quem dá o carrinho é o Pablo. O Gabriel tá aqui, ó, aparecendo aqui agora. Aí perceba que o Michael vem embora, quando ele olha, tá o Gabriel em frente à jogada. Acontece muito de você ter... E fez desses jogadores do Palmeiras grandes ídolos, né, da história do time do Palmeiras. E nessa linha, logo no ano seguinte, os dois chegaram a uma decisão de campeonato brasileiro. 1-1, o jogo de 94, o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras tinha vencido o primeiro jogo, né, e depois o Corinthians... O Palmeiras fez 3-1 no primeiro jogo e no jogo de volta no Pacaembu, o Maxas fez o gol, o Rivaldo faz agora e o Palmeiras comemorou o bicampeonato, na ocasião o bicampeonato. O Palmeiras, numa fase espetacular, foi bicampeão em 93 e em 94. Em 2011, isso aí foi uma homenagem ao Sócrates, estava fazendo data da morte do Sócrates,
O Sócrates morreu nesse dia, né? No dia do jogo, né? No dia de Palmeiras e Corinthians de manhã, o Sócrates morreu. E aí, na partida, eles fizeram o símbolo, o gesto que o Sócrates fazia quando ele comemorava gol. E na partida 0-0, e o Palmeiras e o Corinthians foi campeão brasileiro, o primeiro título com o Tite em 2011, campeão o time do Corinthians. Agora, presta atenção nessa história aqui, ó. Isso aqui é decisão também, mas essa já não foi tão em paz. Edilson provocou. Zero a 0, o primeiro tempo do clássico Corinthians e Palmeiras, o primeiro clássico de 2017, o primeiro clássico no ano do centenário. Olha lá, os escudozinhos, os escudos dos dois times. Você jogou muito Corinthians e Palmeiras, cara? Joguei bastante, Uns desde dois, garotinho. Desde garotinho. Eu tenho, assim, venho de família corintiana e vi outros clássicos Corinthians e Palmeiras quando eu era garoto, assim, de arrepiar. Você que não jogou nenhum clássico Corinthians e Palmeiras, você via o jogo também com um clima diferente. Ah, é diferente para quem está envolvido e para quem ama o futebol só. E o ritmo do jogo foi um ritmo mesmo daquela rivalidade, daquela vontade do jogo. Eu nunca acredito muito na história assim, quem tá pior pode chegar num clássico e ser melhor. Isso aí acontece. Mas o Corinthians começou com 1 minuto metendo essa bola, raspando o travessão com o Gabriel. Aí acho que vocês mataram. O Corinthians, além da pilha de todos os jogadores, o Corinthians resolveu trazer o jogo mais pro atual momento dele. Exatamente. Ele trouxe o jogo para uma guerra, teve essas disputas. Isso aí foi a falha do Fagner. Foi lá pro meio e sobrou o Keno. Trouxe o jogo para mais disputa. E o Ailton Graça, né, que estavam falando com as camisas dos times, essa é a ideia. Vamos torcer, respeitar, porque se todo mundo torcesse para um time só, aí não tinha graça. Corinthians e Palmeiras, 100 anos, em maio de 1917, o primeiro ano. Campeonato Paulista foram 6 decisões, 3 vitórias para cada lado. Tiveram decisões de campeonatos nacionais também. E a gente vai passar um pouquinho por essa história. Olha aí, ó, vamos começar com o jogo em 1954. Esse foi o jogo do centenário, né? Quando o Corinthians ganhou o campeonato e depois ficou sem vencer até 77. Luizinho e Ney fizeram os gols da vitória. Que belas imagens. O Luizinho e Ney fizeram os gols do jogo, 1-1, e o Corinthians foi campeão com esse empate lá em 1954. Aí em 93 o Palmeiras goleou. O Palmeiras estava, depois o Corinthians ficou até 77 sem ser campeão, e o Palmeiras tinha ficado de 76, né, até 93 sem ganhar um campeonato paulista, e ganhou o campeonato com esses 4-0. O Evair era um super time, o time do Palmeiras foi campeão. Dúvida de quem é o cara que mas faz a acontece quando você está distante da jogada. O que chama a atenção ali é o posicionamento do Thiago, e nós mostramos, ele estava muito próximo. Ele tem essa característica de não apitar falta. Deixa seguir, deixa seguir, deixa seguir, e quando a vantagem não se concretiza, ele apita. Então ele vem ali querendo dar sequência no jogo, mas ele está com a cabeça baixa. Quando ele levanta, ele nem percebeu quem fez a falta. Um erro muito grave, pode acontecer. Agora, ele tem 2 assistentes, ele tem o 4º árbitro, alguém deveria ter passado essa informação para ele poder corrigir. Pois é. E o Corinthians fica com a menos. O Gabriel foi expulso, já tinha amarelo, levou o segundo amarelo e o vermelho. E daqui a pouco tem mais desta rica história de Corinthians e Palmeiras, futebol na Globo. Aqui é emoção. Eu adoro futebol. Eu sou apaixonado pelo meu time. Eu sou Palmeiras. Eu sou corintiano. Se você não é, eu respeito a sua paixão. Respeite a minha também. Futebol 2017. Dentro do campo, emoção. Fora dele, respeito. Essa é a ideia dessa campanha. Era o Marco Rica